parlamentares que conduzem a proposta de mini-reforma eleitoral tiveram uma reunião com o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e ouviram do ministro uma recomendação para que não promovam mudanças bruscas na lei, especialmente em relação à regra das federações partidárias. Na avaliação de Moraes e também de colegas da corte, é preciso evitar a volta velada das coligações nas eleições proporcionais, o que sempre causou uma grande profusão de partidos e alianças questionáveis. Vamos começar esse giro com o Cláudio Dantas. Inclusive o Dantas trouxe essa informação em primeira mão no site jovempan.com.br. Eu me lembro bem dessas coligações enormes, né, Dantas? Abrir partido era um bom negócio, inclusive, né? Partidos nanicos que conseguiam um certo tempo de televisão acabavam quase que vendendo para os partidos menores em acordos não muito claros, né? A gente teve uma evolução importante, recente, justamente com as federações, com a cláusula de desempenho, né, que faz com que os partidos, para continuarem existindo, eles se fundam aí nessas frentes, nessas federações. Claro que a tendência disso é uma evolução do próprio sistema partidário, que o nosso sistema é absolutamente insano, né? Mais de 30 partidos, não tem ideologia, não tem nada. Cada um, a maior parte desses partidos são legendas de aluguel mesmo, que se vendem apoio em campanha, vendem depois apoio na hora de governar. São legendas que são absolutamente fisiológicas e rendem muito para os bolsos dos seus dirigentes, né? Vários deles, inclusive, já denunciados aí em esquemas de uso dos recursos públicos, dos cofres do partido para compra de helicóptero, de jatinho, de carros de luxo, de sedes luxuosas. Aqui em Brasília tinha um partido que a sede era numa cobertura de um edifício. Então, assim, realmente um negócio bem próprio, né? Com piscina, lugar para fumar um charuto e Dantas, tomar um vinho. Posso só fazer uma parte? Você lembra daquele episódio do Aécio Neves com um jato fretado pelo PSDB que tem que fazer um pouso forçado no aeroporto de Guarulhos? Você se lembra disso ou não? Não lembro. Era um avião que ele foi fretado pelo PSDB para levá-lo até uma reunião em São Paulo, e aí ele teve um problema no avião, teve que fazer um pouso forçado, e esse avião, ele está só, sem as turbinas, só o casco dele está no aeroporto de Guarulhos. Você, quando vai chegando no aeroporto de Guarulhos, você consegue ver essa aeronave. Sempre que eu olho para aquilo, eu acho aquilo ali um monumento ao desperdício de dinheiro público, porque ninguém nunca explicou a troco de que um partido precisa fretar um jato para levar um dirigente partidário a fazer uma reunião em outra cidade, como São Paulo. Realmente é impressionante como o dinheiro se esvai. E você está dando um exemplo que é até um exemplo, vamos dizer assim, suave. A gente tem vários exemplos de compra mesmo de helicóptero, tem dirigente partidário que anda para lá e para cá de helicóptero comprado com dinheiro público e que já integra o patrimônio do partido. Bom, estou dando esse preâmbulo só para introduzir o tema da mini-reforma eleitoral e para dizer que nessa reunião anteontem lá no TSE, o Alexandre de Moraes e outros ministros alertaram, né? Basicamente uma orientação para os parlamentares, para os deputados, que não promovam mudanças drásticas na lei eleitoral, especialmente nesta questão das federações. Por quê? Porque já há uma tentativa de se retornar às coligações, às velhas coligações nas eleições proporcionais. Então, é bom ficar atento. Esse texto, ele vai ser votado de forma acelerada para dar tempo de ser aplicado já na eleição do ano que vem. Então, a gente, a partir da semana que vem, aqui em Brasília, vamos estar com a lupa nessas discussões. Pois é, José Maria Trindade, também queremos escutar a sua análise. O Dantas trouxe algumas informações de partidos que enriqueceram, tinham bens questionáveis, e eu me lembro, inclusive, daquelas denúncias contra o então chefe, fundador, presidente do PROS, né? Que também foi acusado de alugar a legenda para várias pessoas. Eu acho que o Zé vai falar alguma coisa, mas o microfone está fechado. Pode falar, Zé, por favor. Eu estou me contendo aqui para não contar uma história, mas eu não resisto. Por favor. Não cita nomes, que aí você evita o processo. Um presidente de um partido político... O presidente de um partido político casou com uma mulher problema, conhecida.
E aí foi morar numa casa muito bonita no Lago Sul, e aí separou. E aí ele chegou e falou: você tem que sair da casa, porque a casa é do partido. Aí ela: não casei com o partido, eu casei foi com você, e essa casa é minha. Aí ele mandou cortar a luz da casa. Aí ela foi lá e alugou um desses geradores, sabe, que ele foi na casa e fica o dia inteiro aquele cheiro de óleo, a vizinhança incomodada, que o Lago Sul é um bairro muito chique, muito cheio de não me toque, né? E uma semana aquele gerador ligado na porta, incomodando todo mundo, aquele cheiro de óleo, e ela: não vou sair dessa casa, e todas as despesas correm por conta do partido político. Aí finalmente houve uma grande negociação e a ex-mulher saiu da casa que era paga por partido. Era um misto, se via de partido, primeiro andar, e segundo andar, com uma casa muito grande, né? Mas tudo pago pelo partido político. Então é uma história de quase casamento de uma senhora com um partido político, para se ter uma ideia. Reza a lenda que até hoje essa senhora continua dando dor de cabeça, né? Repete, Beraldo. E aí o que acontece? É verdade, hoje o partido político é uma lojinha, é um lugar para ganhar dinheiro, né, para faturar. O Supremo Tribunal Federal, não foi o Congresso, é que acabou com isso, proibiu doação. Eu odeio esse nome. Qual é a empresa que vai doar 10 milhões? Não é doação, é compra de emendas, compra de apoio, de interesse, doar 10 milhões para um partido. E além disso, existem maneiras de se faturar, de um partido faturar, como através de cessão de candidaturas nos estados e nos municípios, de veto à candidatura. Isso dá muito dinheiro. Qual é o lance? Um determinado candidato está por um partido. Alguém chega e diz: eu te dou, isso aconteceu no Brasil inteiro, eu te dou 10 milhões para você não permitir que fulano seja candidato. O partido diz: não teremos candidato. E o candidato que estava naquele partido não pode mudar de partido. Existe um critério de anualidade de filiação partidária que trava. Então, assim, os partidos se transformaram em lojinhas. E aí veio uma reforma que melhorou o ambiente político, o fim das coligações partidárias, das coligações proporcionais para a Câmara de Vereadores e tal. Quando os deputados viram a eleição municipal, colocaram a mão na cabeça. Eu estou perdido, caí numa armadilha e não serei eleito. E tentaram mudar e não conseguiram. E agora há uma tentativa de volta à coligação partidária. Sem coligação, é dificuldade para os deputados que estão hoje no mandato, porque o partido tem que fazer a legenda e tem que definir as vagas, né? Antes se faz um ajuntamento de partidos políticos. Então, é esse o cerne da matéria do Dantas, muito bem, e é isso mesmo. E o Tribunal Superior Eleitoral acha danoso ao processo a volta das coligações proporcionais. Pois é, Cristiano Beraldo, faltou você, posicionamento de Alexandre de Moraes frente a essa proposta dos partidos. O ministro recomenda que essa reforma não tenha, digamos, uma mudança substancial, brusca. Pois é, onde tinha que ter mudança substancial era no fundo eleitoral, né? A gente, partindo do princípio que você tem, sobretudo olhando para as campanhas municipais, você tem um número enorme de candidatos e as pessoas simplesmente não têm condição de fazer campanha. Então vamos assumir que o fundo eleitoral, de fato, ele é um combustível necessário no tanque daquelas pessoas que querem participar do processo democrático, participar das eleições. Qual é o grande problema hoje? Esses bilhões de reais, eles são distribuídos entre os partidos e vão para a mão do cacique, do dono do partido. E é o dono do partido que diz para onde essa grana vai, quais são as campanhas que terão dinheiro para acontecerem. A mudança que precisa acontecer, na minha opinião, é que o TSE tem que repassar dinheiro para os candidatos, direto, sem passar pela direção do partido. Então, se o partido apresenta a sua nominata, ou seja, a lista dos candidatos, a vereador ou a deputado, seja lá como for, o TSE, então,
pega o valor a que o partido tem direito e já transfere para a conta de campanha daquele candidato, e aquele candidato tem que prestar contas. E aí você acaba com esse negócio de laranja, você acaba com esse excesso de poder e realmente consegue levar dinheiro para os candidatos, até para promover a renovação aqui nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal e até no Senado. Porque da forma que é hoje, é sempre a casta que vai prevalecendo. É o pai que elege o filho, que elege o sobrinho, que elege o amigo, que elege o neto, que elege o avô. E assim vai. São os clãs políticos brasileiros que destroem a política brasileira, porque a gente não consegue avançar. Então precisamos tratar deste tema, porque ele é importantíssimo e custa bilhões aos bolsos dos trabalhadores, dos contribuintes brasileiros. Pois é. Agora, Dantas, você colocou no seu texto, inclusive, várias informações em relação aos pleitos dos chefes partidários das siglas, inclusive como possíveis alterações nas regras de prestação de contas, propaganda eleitoral, regras do sistema eleitoral, registro de candidatura, financiamento das campanhas, como bem lembrou o Beraldo, hipóteses de inelegibilidade e violência política contra a mulher. O que deve ser incluído e o que eles devem tirar da proposta? Olha, na verdade, esse é o plano de trabalho. Tá. Então, para cada item, você vai ter um texto, vai ter uma proposta. É isso que a gente está aqui no aguardo, porque não está claro ainda, esses textos estão aí ainda no esboço, né? Não há texto final ainda sobre cada um desses itens. É claro que vai ter jabuti, claro que vai ter pegadinha, é por isso que a gente vai colocar a lupa, né? Então é importante esse debate, é uma coisa de interesse público, está na base da democracia, é eleição, e é isso, vamos ficar atentos. Eu recomendo todos aí que acompanhem o site também da Jovem Pan, tem lá a coluna, vai na barra de comentaristas, está lá a coluna, sempre tem um artigo ou uma notícia nova, né? Nós temos aí uma play também de comentaristas, e é sempre importante vocês também prestigiarem o site.